Fala um pouquinho pra gente como que é a frequência dos sentimentos, né, das emoções, e ao mesmo tempo me explica uma coisa assim, explica pra gente. Digamos, eu passo o dia inteiro, eu recebo uma notícia maravilhosa durante o dia, assim, que eu fico feliz pra caramba. Aí, de repente, eu chego em casa, assim, um dia era pra ser maravilhoso, que só coisas boas aconteceram. Aí, de repente, chega um WhatsApp, uma ligação, um e-mail, o que for, com alguma notícia, com alguma coisa que mexe nessa minha frequência e eu estava irradiante, feliz pra caramba e de repente aquilo apaga o meu sol, digamos assim. Eu vou dormir como se o dia, em vez de sol, ele ficou nublado, né? Uhum. Fala um pouquinho assim pra gente da frequência, e como a gente não deixar interferir essas coisas externas. É, isso você falou uma coisa muito importante, não deixar interferir. Porque não tem como não deixar interferir, ela já interfere. Sim, A questão é quando você não tem a consciência que ela interferiu. sim. Normalmente quando a gente fica com raiva ou fica contrariado, porque isso é um obstáculo, né? Eu vou dar um exemplo, você acabou de receber a notícia que não vai mais fazer a novela da Globo, porque deu um problema da pandemia e cortou. E aí você, né, não tem como você não ficar com raiva, né, não vir uma emoção. Porque você é um ser humano, você está o tempo todo aqui agindo, reagindo, sentindo. Então, esse mecanismo de defesa é natural, ele vem, e aí vem a tristeza também, vem né, um incômodo, porque você também já Angústia. criou uma expectativa, para que é uma emoção também, a expectativa, né? Com algo que você ia fazer com o dinheiro que você ia receber, com a fama, com o seu trabalho. Então isso, né, você criou a expectativa, mas ela não aconteceu. Então isso pode também ativar esse medo, antecipar situações que não aconteceram ainda, que você pode não conseguir pagar o seu aluguel, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas eu tinha um contrato e eles agora vão rescindir. E aí vem a ansiedade, que é uma outra emoção. E se isso perdura muito tempo, temos uma outra emoção chamada estresse, que também faz parte. A questão não é você não ter elas, porque você tem que ter. A questão é quando você não se conscientiza delas. E aí ela fica te minando energia. Então, a partir dessa ideia, você começa a falar, então peraí, eu tenho que ter, a princípio sim, porque você só vai saber de algo se você vivenciar e experimentar, Sim. né? A partir desse momento que você experimenta isso, você começa a entender, a desfrutar do que está acontecendo e aí você vai com a razão elaborando, percebendo, né? Agora, quando a gente está muito emotivo, o que acontece? A gente fica só a reação, reação, reação e a gente não age. A ação está dentro de um conceito com uma razão. Peraí, deixa eu pensar, tá? Será que de repente esse contrato, de repente não era para eu fazer essa novela? Na hora a gente não pensa nisso, na hora vem um monte de coisa. Será que de repente eles podem, sei lá, mudar de ideia? Será que é isso mesmo? Às vezes a gente até se equivocou numa leitura, então a gente tem que estar muito. Precisamos desenvolver essa percepção da, da forma como eu consigo lidar com as emoções, que é esse ponto de frequências, né, que a gente vai falar agora. Mas aí também entraria um pouco de como entender a inteligência emocional. Você ter uma inteligência emocional também está ligado nisso, né? De como você entender as frequências das suas emoções, né? Uma das coisas que assim eu tive uma dificuldade para buscar essas informações é porque assim, eu não vejo muito profissional explicando isso como deve ser, né? E é colocado a inteligência emocional como algo muito só positivo, Uhum. de metas, algo que vai muito
à frente, adiante, que eu não estou colocando que isso é errado, mas eu acho que você precisa entender a base de que é experimentar uma tristeza. Como é que é eu saborear uma tristeza? A gente falou isso no primeiro vídeo porque eu até falei, isso é coisa de maluco de psicólogo, mas quando eu experimento a tristeza, que a tristeza faz você refletir, pensar, ela faz você querer ter algo que você já teve, saudade de um parente que se foi, um carro que eu tinha um carinho que pegou fogo, um trabalho. Então, a forma como eu dou e canalizo com a tristeza é que vai ser o grande barato de eu estar desfrutando dessa emoção, como a raiva. Não tem como você não ter raiva. Não tem como. Você pode... Aí entra aquela questão que nossa cultura e a inteligência emocional não tem a raiva. Extirpe a sua ansiedade, não tenha ansiedade. Não tenha medo, seja forte. Como é que você não vai ter medo se o medo é um mecanismo de defesa que te protege, te protegeu durante milênios? Eu vou falar uma coisa agora, assim, isso também é uma coisa... Nossa, falei tanta coisa, né, numa frase só. Mas isso acontece também por causa da nossa sociedade atual. Isso que você está falando, assim, como eu não vou ter medo? Mas assim, você já percebeu que o que mais vende hoje em dia é o livro de vou te ajudar a não ter mais medo, eu vou te ajudar a não ser ansioso. Leia meu livro, faça meu curso que nunca mais você irá sofrer por causa de um homem ou por causa de uma mulher. Ou seja, as pessoas hoje em dia estão entregando manual. Exatamente. E não existe manual. Você falou uma coisa muito importante, Né? meu amigo, muito importante. Vamos fazer assim, ó. Impressão digital, né? Você tem a mesma impressão digital que a minha? Não. Porque se tiver, eu vou lá sacar dinheiro do teu banco. Eu acho que você está melhor do que eu, viu? Eu acho que eu vou lá no seu. Vou sacar dinheiro da tua conta. Se temos um mecanismo físico, de uma impressão digital, tá? Que não é nenhuma no mundo igual, imagina uma alma, um pensamento, imagina um ser humano repleto de variedades de conhecimento. Isso que você falou, Maurício, é muito importante. Que bom que você, né, tocou nesse ponto. E eu tenho que tomar muito cuidado para quando eu vou querer ajudar alguém, pensar que o que eu vivi, o que eu experimentei é meu. O que o outro experimentou e vai e pode experimentar é o outro. E para que a gente não caia nessa armadilha, porque senão ferrou. Eu vejo muitas mães falando, nossa, eu dei educação igual para os meus 2 filhos, por que meu filho foi para a droga? Você deve ter ouvido falar. Lógico. E às vezes a educação ela não tem que ser igual para os 2 filhos. Tem que ser diferenciada, porque são 2 seres diferentes. É claro que a gente está colocando de um ponto de vista que eu estudei, eu me deparei com situações que eu entendo hoje. Né? Pessoas que de repente não tiveram oportunidade, vai ser difícil mesmo, mas nunca é tarde. E a gente tem essas situações que acontecem que nos frustram, né? Sim. Porque às vezes é um investimento que você faz em algo e não acontece. É onde entra aquilo de você saber lidar com essa inteligência emocional. Você veio para isso. Hoje em dia, é até engraçado você falar isso, Maurício, o que acontece? Antigamente era o quê? QI, né? Coeficiente intelectual, que era super bem valorizado, as pessoas, né, olhavam seu currículo, caramba, eu quero esse cara na minha empresa, o que de fato é viável, né? O intelecto, o conhecimento é. Temos hoje o QE, que é o coeficiente emocional, né? Que é onde hoje estão usando mais nas empresas. Como é que é essa pessoa? Como é que é ela lidar? Relacionamento em grupo. Exato. Como é que ela consegue trabalhar a liderança? Porque antigamente pegava um cara que tinha uma bagagem de conhecimento e aí colocava ele como diretor, ele criava um problema e ele não conseguia falar com o faxineiro, esculachava o faxineiro
era arrogante. Então hoje não se sustenta mais Sim. esse protótipo. Hoje é a lei do amor, meu amigo. Hoje é a lei da fraternidade, é a lei do diálogo, do compartilhar as dores. E quem conseguir compartilhar, né, a amizade ou terapia, uma terapia com um bom profissional, você vai se sentir leve. Que é esse, se você for pegar desde os meados, desde o Freud, da época, né, de que surgiu praticamente o conhecimento terapêutico, é a fala, é você colocar essa energia que a gente não quer ter contato com o estupro que eu tive com 5 anos de idade. Né? Tem pessoas que nunca vão falar isso para ninguém, ela está guardando aquilo porque dói lembrar. Mas aí se ela compartilhar e vivenciar aquilo que ficou enrolado com um nó, ela dissolve e vai sentir um peso saindo dela que ela vai desacreditar. Não estou acreditando que eu fiquei 20 anos. Eu tenho senhoras com 70 anos que nunca falaram isso para ninguém e coloca que com tanto de idade foi abusada e deságua aquele peso, aquela energia que estava retida, que aquilo que veio criando as dores, fibromialgia, perturbações, e que não é. Ela quis fazer por mal? Não quis fazer por mal, mas ela passou por isso porque teve que passar.